Boa noite, pessoal. Vamos lá, então, retornando para a aula. Compartilhando a tela com vocês novamente. Eu vim clicar no link, eu cliquei no link do YouTube. Ok, pessoal. Então, vamos continuar falando sobre juros simples, né? Um exemplo prático agora, tá, pessoal? Bina deseja comprar um automóvel que custa atualmente R$ 48.000, tá? É o valor do automóvel, R$ 48.000. Ela fez uma pesquisa e constatou que este modelo vem aumentando o seu valor a uma taxa de 1% ao mês, tá? R$ 48.000, esse valor aí vem aumentando 1% ao mês. Bina aplicou seus R$ 36.000 em um fundo que rende 4% ao mês, tá? Então, olha só, a gente tem dois valores. Primeiro, o valor do veículo, que é de R$ 48.000, e que aumenta, né, o seu valor percentual a uma taxa de 1% ao mês. Tá? Depois, a segunda parte é, eu tenho R$ 36.000 como se fosse uma entrada, como se fosse um investimento, na qual esse valor que eu estou investindo, eu estou colocando, de repente, uma aplicação como se fosse uma poupança, por exemplo, né? Vai render 4% ao mês esse investimento. Ok? Em quanto tempo Bina terá o dinheiro suficiente para comprar o seu carro, considerando que essas condições se mantenham por todo o período? Tá? Então, o que está querendo saber aqui? Ele está querendo saber em quanto tempo, ao investir um valor de R$ 36.000, com um rendimento de 4% ao mês, quanto tempo vai ser o suficiente para que no final eu tenha um valor de R$ 48.000, que é o valor do automóvel. Né? Em quanto tempo, investindo esse valor inicial de 36 mil, eu consigo chegar aos 48 mil? Tá? Essa é a pergunta, esse é o X da questão, o tempo. O tempo que eu vou levar investindo R$ 36.000 a um juros de 4% ao mês, tá? Então, quando a gente precisa descobrir o tempo, a gente precisa fazer este cálculo, tá, pessoal? Para respondermos à pergunta do problema de Bina, devemos saber ainda se os reajustes e os rendimentos, né, reajuste do preço do veículo, com os rendimentos, né, que é o investimento que eu estou fazendo, atende aos seguintes casos, né? Os reajustes, os rendimentos são em juros simples, que é o que a gente vai fazer, né? Primeiro em juros simples. Os reajustes e os rendimentos são em juros compostos? Não, a gente vai fazer em juros simples, né? Os reajustes são em juros simples e os rendimentos em juros compostos? Não. Ambos eu tenho as duas situações. Tanto o reajuste como o rendimento, ele pode ser aplicado, ele pode ser calculado tanto em juros simples como em juros compostos, tá? Depende muito do tipo de aplicação que for escolhido, ok? Aí depois a gente tem aqui, ó, os reajustes e os rendimentos são em juros simples, tá? Neste caso, temos J de juros montantes igual o C de capital vezes o I, que é a taxa de juros, vezes o tempo. O tempo a gente não tem. O tempo é uma incógnita que a questão está pedindo, né? E o montante do valor do automóvel será igual ao montante do investimento. Qual que é o valor do automóvel? R$ 48.000. Qual é o valor do meu investimento?
36 mil reais. A gente tem dois valores diferentes, né? Montante que a gente considera A, né, igual ao montante do investimento, né? Montante do automóvel, M na base A, igual a M na base I, que é o montante do investimento. Logo, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. 48 mil reais mais 48 mil vezes o percentual de valorização do automóvel, que é 1%, ou seja, 0,01 vezes o tempo. A fórmula inicial não é essa daqui, gente, ó. Não é esse aqui, ó. C vezes I vezes o T de tempo. A gente vai aplicar essa fórmula conforme está aqui, ó. Ok? 48 mil mais 48 mil vezes, no caso, os juros, né? O J, vai ser essa fórmula aqui, tá? Deixa eu só pegar a fórmula. Nossa, professor, tô lascado com isso aí, sim. Tá difícil, menino. Professor, eu acho que matemática não tá entendendo muito bem, não, viu? Então. C vezes I vezes T de tempo, né? Então, aqui o juros montante, ou seja, aquele valor final é o valor do veículo, 48 mil reais, né? Para eu chegar nesse valor final, aqui. Então, o J vai ser o valor final, 48 mil, né? Vai ser o igual mais 48 mil vezes 0,01, que é a porcentagem de valorização do automóvel, vezes o T. Tá? Do lado eu vou ter uma igualdade, né? Ou seja, eu vou ter dois valores distintos, o valor do automóvel e o valor do meu investimento. Tá? O valor do automóvel, a segunda parte, o valor do investimento. Qual que vai ser o investimento? 36 mil reais. 36 mil mais 36 mil vezes. Qual que é o valor de rendimento percentual ao mês? 4%. Vezes 0,04 vezes o T. O T a gente não tem, né? O T a gente precisa descobrir qual que é o tempo. Depois a gente vai resolvendo essa equação, né? Isso aqui é uma equação. A gente tem dois pesos diferentes. O tempo, né? E a questão do capital, que é 48 mil e os 36 mil iniciais. Tá? A gente tem dois pesos diferentes. Tempo e o capital. Na segunda parte da equação, resolvendo, né? 48 mil, que é o valor do automóvel. E aí depois a gente pega esse valor aqui, né? Que é também do automóvel, só que agora vezes a porcentagem, né? Ou seja, o 1%. Então, se eu fizer aqui 48 mil vezes 0,01, que é 1%, eu vou ter quanto? 480, né? Vezes o T, 480. Tá tendo retorno aí, professor? Alguém tá com o áudio ligado, tá dando retorno. Ah, tá. Deixa eu ver aqui quem que é. Tá, deve estar desligado já. Ok, pessoal? Então, seguindo a fórmula aqui, valor do automóvel mais o valor dos juros montantes vezes o percentual vezes o tempo nós não temos, nós precisamos descobrir, né? Então, 48 mil, a que a gente deixa aqui, desse lado, mais o 480, que é o resultado de 48 mil vezes o percentual,
né, vezes o tempo, vezes o t. Né? Então, a gente transforma aí 480t, né, igual 36.000 mais 1.440t. Aonde que eu cheguei nesse resultado? 36.000 vezes 0,04 vai dar exatamente 1.440, tá? Então, como eu tenho aqui vezes t no final, né, eu Por que acabo... tem 2T? A gente tem essa fórmula aqui, Então é outra né? fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Ô, professor, Juros, sinceramente, juros desculpa aí, eu tô montantes tentando entender, igual. mas não tô conseguindo não. Oi? Não tô conseguindo entender muito bem não. Mas não sou eu sozinho. Doutor, Tá, é o seguinte, vamos Não, lá. tipo assim, Porque, tipo assim, Essa é a apareceu fórmula para gente... 2,48, sendo que era só um. Essa é a fórmula para a gente trabalhar com juros simples, tá, pessoal? Só que qual que é a incógnita desse exercício? A gente descobrir o tempo que ele vai ter para investir e chegar num valor de 48 mil reais. professor, a gente, Tá? é porque eu na forma entendi. tem um T só, mas no negócio você tá É, com 2T, entendeu? Aí tá. Entendi, entendi. É porque temos dois valores. Primeiro, o valor do veículo e segundo, o valor do investimento. Tá? E temos dois T's, por quê? Porque o primeiro T ele vem do primeiro período da taxa percentual de 1%. O veículo vai atualizando o valor dele de 1% ao mês. O segundo, o valor do investimento, que é 36.000, ele vai ser aplicado a uma taxa mensal de 4%, ou seja, a cada mês ele vai aumentando 4% no valor do investimento dele. Tá? Por isso temos dois T's, dois valores diferentes. Primeiro, o valor do veículo e o segundo, o valor do rendimento, que é o valor do investimento dele. Mais ou menos. Só um pouquinho agora. Não? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Então, Professor, oi. Eu só achar bom, posso te hein? dar uma ideia? Professor, se o senhor fosse meio que, tipo, explicar a atividade para nós, seria bem melhor do que explicar aí, porque aí hoje o senhor já tá mais avançado do que nós, porque já tem dois valores, entendeu? Aí eu acho mais difícil. Assim, a única coisa que eu não tô entendendo é esses 2,48, esses 2,36 aí, eu não entendi, não. Tipo, eu sei que a gente vai pegar a fórmula que ele tá dando pra nós, que é esse J aí, igual a C, É, entendeu? A isso aí gente eu só tem também que entendi. saber Agora, e modificar, só que aí tá meio difícil, porque é muito número. Tá. Esses 2,48 mil que ele replica aqui, os 2,36 mil, é por causa dessa fórmula, o J. Então, o J vem de um juros montantes, o juro total. Né? Um então, valor sendo assim, seria o juro, é tipo como se fosse o 100% do valor? isso do valor do automóvel. O 48 mil é o valor Então, total do automóvel. então, resumindo, toda vez que eu vou decidir ver, esse é o que, juro simples, né, ou composto, Juro simples. eu posso, então, multiplicar ou duplicar o valor. Aí, por exemplo, Duplica. assim, se for... Sempre por causa da fórmula. Ah, tá. Então, se fosse 75 mil, aí eu teria que duplicar 75 mil mais 75 mil vezes, como é que fala? A sua valorização. Vezes a taxa percentual, o I, vezes o tempo. Isso, isso. Né? Ah, Então, então nós tá bom. acabamos Entendi. não, convertendo. gente. Que é isso? Eu tenho- Como se Não, fosse pra regra, que como se dobrar? fosse Não, regra. pra que dobrar o valor? Sei lá, é regra, sei lá. Faz parte da fórmula, Gabriele. Não, porque eu lembro que Juro eu fazia essas tarefas no colégio, a única coisa que nós fazia era substituir, tipo assim, Nós lá no também. problema dava o valor dos juros, aí nós colocava no lugar do J. Aí tinha que descobrir o Como se C. fosse equação de primeiro grau. É, É isso, mas. Tava começando a entender, e chega o Patrick. É verdade. né? Não vai forçar o Patrick. Não vai entender, agora que eu Como não é que é? entendi mesmo. Caralho, Patrick. Rachou, moleque. Falou o quê de mim? Falou que nós tá entendendo, aí chega você e atrapalhou. Caralho. Pô, eu Rachou. também estudo aqui, né? Quebrou você, Patrick. Quebrou você. Fala pra ele assim, ó.
Eu sou mais avançado. Não. Vai, professor, vai, professor. Aqui nós estamos tentando descobrir, pessoal, o tempo, né? A gente não tá descobrindo os juros e nem o capital. A gente está tentando descobrir o tempo que vai ser dado a um determinado valor para que ele consiga chegar ao valor de 48 mil, que é o valor do automóvel, que ele tanto almeja comprar, né? Ou seja, quanto tempo ele vai precisar ficar investindo para ele chegar no automóvel de 48 mil reais. Então, aqui, nessa primeira parte da equação, a gente tem 48 mil, que é o valor final do automóvel, o 480 que a gente descobriu multiplicando o valor pelo índice, né, pela taxa de 1% ao mês de valorização do veículo, que a gente converteu ele para, então, 480T, né, vezes o T no final, que é o tempo. Igual, segunda parte da equação, valor do investimento mais 1.440T, que é o valor de 36 mil vezes 0,04 vezes T. Continuando aqui, a gente precisa agora igualar as partes da equação. Passar o tempo aqui para o lado direito, para o lado esquerdo, né? E aqui os valores aqui que a gente tem que descobrir em meses, né? Ou, de repente, ano, depende do que vai dar aqui na equação, se o investimento tem que ser em anos ou na casa aqui deu um ano, né? Deu 12,5. Tá? Um ano e 15 dias, né? 12,5. Ah, não, entendi, professor, Então, como é que faz a cálculo aí. Entendi já. então aqui a gente pega 1.440, a gente pegou aqui da direita, passou ele para a esquerda, né? Para igualar aqui a equação, trabalhar só com o tempo. Então, 1.440, o que passava adicionando aqui do lado direito, vai passar o quê? Subtraindo com o que a gente tem do lado esquerdo. 1.440 menos 480. Tá? Então, a gente tem o tempo colocado aqui do lado esquerdo. Agora, a gente tem os valores, tanto de investimento, o valor do veículo, como o valor de investimento. 48 mil, eu passei da esquerda para a direita. Então, quando eu passo de um lado para o outro, eu passo subtraindo, né? O que passa aqui, somando, aqui vai subtrair com o valor que eu tenho aqui do lado direito, menos 36 mil. Ah, entendi, professor. Aí, tipo, 1.440 menos, mais menos 480, ali, você colocou mais embaixo 960. Aí o 48 mil e o 36 mil, você colocou embaixo ali 12 mil, que é igual. Aí depois desse igual, o que vem? Depois depois que eu resolvi essa parte da equação aqui, né? eu tenho o tempo, né? Agora eu vou ter que descobrir o tempo, que é o X da questão, né? Vou pegar os 12 mil que está aqui, né? Então, o que eu passei aqui, de repente, adicionando ou subtraindo, agora eu vou passar dividindo pelo tempo. 12 mil dividido por 960, eu vou ter equivalente aos meses, que aqueles 36 mil vezes 4%, né? Ou seja, a quantidade de meses que eu preciso deixar ali rendendo para que eu chegue no valor de 48 mil reais. Ou seja, se hoje, 11/5, eu comecei uma aplicação de 36 mil reais, tendo um rendimento mensal de 4%, lá em maio de 2022, né, aliás, maio não, né, junho, porque são 12,5, então dá 12 meses e 15 dias mais ou menos, né? Então, ou seja, lá em junho de 2022, eu vou ter conseguido juntar 48 mil reais para comprar o veículo. Tá? Aqui está perguntando o tempo, tá, pessoal? O tempo que vai durar uma certa aplicação. Todo esse cálculo chegar à quantidade de meses que a gente vai ter para investir
Professor, chegar no valor do veículo. Sim. tipo, eu não sei se meus colegas entenderam, mas, tipo, eu entendi só uma parte lá. Tipo, não tem como aí do lado do seu inventar qualquer coisa aí, não, para responder para nós, por favor? Para dar uma, Fala do sabe? exercício. Eu quero que o senhor crie aí, sei lá, alguns Tem juros outro aí, exemplo, alguma eu coisa. acho. Um outro exemplo. Tem outro exemplo aqui embaixo. É, Tá, ó. Então, Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Agora é o seguinte. Agora não quer saber mais o tempo. Agora a incógnita vai ser o montante, né? Ou seja, o valor final ao decorrer do capital, da taxa e do tempo. Ó, qual o montante de uma aplicação de 12 mil reais, né? Ou seja, na anterior, a gente sabia qual que era o montante. Qual que era o montante? Ou seja, o valor que a pessoa queria chegar como objetivo. Qual que era o valor que a gente queria chegar aqui? 48 48 reais. A mil. pessoa queria 48 mil, comprar um né? automóvel, certo? A pessoa queria comprar um automóvel, só que ela precisava aplicar durante um determinado tempo. Só que a gente não sabia que tempo que era esse, né? Então a gente descobriu. Agora é o contrário. Agora a gente já tem o capital inicial, tem a taxa e tem a quantidade de anos. Qual que vai ser o capital final que eu vou chegar depois desse tempo todo, de 5 anos? Tá? Então a gente tem capital 12 mil, a taxa e a quantidade, o tempo, né? Que é 5 anos. Então vamos lá. Então a gente tem o montante, que vai ser o M, igual a 12 mil vezes 1 mais 0,18 vezes o T, que é 5, né? Ó, 1 mais 0,18. Esse 1 aí é o que mesmo? O 1 é a fração total, a porcentagem, 100. É como se a gente tivesse 100% aqui. 1 é o período, 100%. Ah, tá. 1 mais 0,18. Sempre vai ter um, né? Independente do que tiver aí, né? Sim, exatamente. Tá. Aqui, ó, vezes o I, né? Que na verdade é a taxa percentual aqui, né? 1 é a porcentagem, 100, e mais 0,18 é o percentual, né? Que vai ser aplicado nesse capital. E o T, que vocês já sabem que é 5. Então a gente tem 12 mil vezes 1,90. Por que 1,90? O que ele vai fazer aqui primeiro? Adição ou multiplicação? Adição. Multiplicação. Multiplicação, né, gente? Multiplicação. 0,18 vezes 5, ou seja, a taxa de juros vezes o T, vai dar quanto? 0,9. Com mais 1, 1,90 ou 1,9. 12 mil vezes 1,9, ou seja, o valor que ele vai conseguir depois do investimento inicial de 12 mil, uma taxa percentual de 18% ao ano, né? Na qual ele vai investir durante 5 anos, vai ser de R$ 22.800. Então, o cara colocou agora, em 2021, maio, 12 mil reais na aplicação de 18%. Lá daqui 5 anos, né, ou seja, em 2026, é isso? 2026, ele vai conseguir receber um total, um montante de 22.800. Primeiro exercício, a gente queria saber o tempo. O segundo exercício, agora, ele está dando um exemplo de como a gente descobre o montante, né, o dinheiro que a gente vai receber no final, de acordo com um investimento ou de acordo com o empréstimo, né? Depende. Se eu estou tomando empréstimo, eu vou ter que pagar no final um valor X, né? Ou seja, eu peguei 12 mil emprestado. No final, vou acabar pagando o dobro, praticamente, né? Quase
É como se funciona, né? Hoje, por exemplo, a gente compra um carro, custa 30 mil. Aí você vai fazer um financiamento no banco. Depois, no final de 4, 5 anos, você está pagando praticamente 2, 3 carros a mais. Você paga quase 3 vezes o valor que você paga se você estivesse pagando à vista, né? Então, se você compra por 30 e financia, você vai pagar aí 60, quase 90, né? Algo que é uma taxa bem absurda. E que acontece, né? Porque você está precisando de comprar o veículo, só que você não tem o dinheiro à vista para pagar. Então você acaba caindo nesse tipo de financiamento, né? Ok? Então aqui a gente calculou duas situações, o tempo e os juros montante. Agora é o seguinte, a gente tem um capital de 20 mil, que é aplicado a juros simples, durante 2 anos, a taxa de 2% ao mês. Olha só, agora complicou um pouquinho. A gente sabe a taxa que durante 2 anos, né? Ele vai ser pago durante 2 anos, só que agora é por mês, ao mês, 2%. Quanto que a gente acaba pagando no total de um ano, se a gente sabe que ao mês vai ser 2%, hein, pessoal? Como que a gente faz esse cálculo, será, hein? Eu acho que talvez Sei não. pega o valor que vai pagar por mês e multiplica 2%. Quase, é o seguinte. Você sabe Soma o total de meses por ano? 12 vezes 2 vezes 2, né? 12, quer dizer, que é um ano. O ano tem 12 meses, não é? Isso. Então, se a gente já sabe que ao mês vai ser pago, vai ser investido 2%, é só eu multiplicar por 12, que aí eu vou saber qual que vai ser o total de juros cobrado por ano, né? Vai dar pros 24. Isso, 2 anos, 24 meses, né? Então, vai ser o tempo aí, vai ser 24 meses, ok? 24 T. O I, que é o percentual, é 2%. O montante, então, de 20 mil reais, vai ser quanto aí? Quanto que eu vou ter 20 mil. resgatado no final aí dos 2 anos? 20 mil vezes, né, o 1, que é mais 0,02 vezes 24. A gente pegar aqui Caraca. 0,02 vezes 24, a gente tem 0,48. Com mais 1, né? 1,48 vezes 20 mil. Quanto que eu vou ter resgatado no final? Caraca, se não erra um, é professor. R$ 29.600. Ô, professor, sabe o que vai ser o difícil? Acho que vai ser na hora de montar. Se a gente montar qualquer coisa errada, dá tudo errado aí. E aí, pessoal, seguir, ver realmente esses slides, né, da apresentação, baixar o material, porque o que vai estar pedindo lá no exercício vai ser Ô, professor, exatamente o que a gente está calculando. Oi. aqueles 2% ali, você transformou ele em 0,02? Você Uhum. fez o que mesmo pra transformar ele? Mágica. Então é a representação, né? É a representação em fração dele, 2% é a mesma coisa do que 0,02. Tá? Os dois representam a mesma coisa. Ah, tá. Dividiu em 100. Tá? Só a forma como você vai representar ele dentro da fórmula. Ô, Entendi. 0,02 é 2%, é a mesma coisa. certo mesmo, não vai ter que baixar. Professor, a atividade de hoje tem que entregar hoje mesmo? Pô? Seria interessante, né, pessoal? Ou no máximo amanhã até às 19. Vai ter que ser até amanhã, professor, porque esse trem tá difícil, então vai ter que ler Tem que tudo lá. copiar? Não. Quê? Só o resultado com a conta. Suave. Ah, não, professor, já copiei.
Gente, os meus exercícios não precisam ficar copiando o que já tá lá. É só Só a resposta, o né, professor? resultado e a conta, tá? O principal é a Me É a arrombei, cara. segunda vez, Taylor. Me Eu arrombei. acredito nisso, não. Ah, não. Ô, mas essa atividade Da tá outra vez difícil. foi a mesma coisa, gente. Mas é porque é o costume, professor. É, né? Ó o Ô, 3 professor, agora. aí, Ó, o professor, como é 3. que lá vai estar disponível pra gente baixar no negócio? Já está Ah, disponível. beleza. 3. Determine o capital. Agora é o seguinte, agora eu quero saber o capital. Capital que vai ser preciso investir, né? Determina o capital que aplicado a juros simples, a taxa de 2,5 ao mês, durante 2 anos, resulta em um montante de 16 mil reais. Eu sei que no final de 2 anos eu vou ter um retorno de 16 mil reais, só que eu não sei qual é o capital que eu vou precisar colocar ali para fazer o investimento. Agora é diferente. Primeiro, eu não sabia o tempo. Depois, no segundo exercício, eu não sabia a questão do montante, né, final, e agora eu não sei o valor inicial, eu não sei o valor que eu vou precisar investir para ter retorno aí, né, no final de 2 anos de 16 mil reais, né? Então, vamos lá. Eu sei que no final o meu montante vai ser quanto? 16 mil. O valor que eu vou resgatar no final do investimento vai ser 16 mil reais. Ou seja, o montante, o valor final. A fórmula é a mesma. Ó. C vezes I vezes T. Só que vai mudar aqui é o M de montante, os juros ou T de tempo. Tá? Só isso. Só a questão do X, né, que a gente vai ter que calcular. Então, 16 mil. Por que tem esse 1 aí Oi? na forma? Esse 1 na forma. Esse 1 ele faz parte da taxa percentual. Ele vem junto com a taxa percentual. Então, por exemplo, 1 mais 0,025, que são os dois não, é isso mesmo, 2, né, 2% aqui. Ó, 0,025 ao mês, né? 2, Sempre que se tratar de porcentagem, então eu vou ter que colocar 1. se você fizer direto aqui, ó, Tipo na taxa, né? Quando for taxa, tipo, sei lá. se você fizer direto aqui, 16 mil, cadê aqui, 16 mil, né? A gente tem aqui, você pegar esse percentual aqui, 0,025 vezes 24, que é o tempo, né? A gente vai ter 0,6. Na verdade, que equivale aqui se a gente for levar ao pé da letra aqui, 60%, né? 0,6. E não é, né? Então, é como se a gente pegasse aqui 16 mil vezes esse percentual dividido por 100. É como se a gente estivesse fazendo a regrinha de 3. Por isso que a gente coloca esse 1 junto com o valor percentual aqui. Tá? Se a gente não colocar, vai dar um valor bem distante aqui. Ó. 16 mil dividido por o 0,6 que a gente encontrou, sem colocar o 1 na fórmula, né? Olha só o valor que dá. Isso aí seria um valor exato ou não? Melhor colocar 1 mesmo, né? Dá um valor aí bem distante do que deveria ser os 16 mil, né? Então é como se eu estivesse pegando esse valor e multiplicando por 100, não por dividido por 100, né? Então o 1 ele serve justamente para fazer essa regra de 3 aí, simplificada.
Então, Então, um vem para simplificar. isso, o 1 veio para simplificar, fazer a regra de 3. 16 mil Dividido. vai ser igual, né? 1,6, que a gente acabou de descobrir aqui, que é 1, mais 1.600 aí, professor. 0,025 vezes 24, Professor, dividido... está 1.600 aí. Oi? Depois 1.600 aí, ó. Ah, é 16 mil, Na né? calculadora. Isso. 16 mil aqui, dividido por 1,6. Tá? Então, eu vou ter que inverter, né? Pegar aqui o valor final do investimento dividido aqui por 1,6. Né? Ou seja, eu preciso descobrir quem? O capital inicial, né? Então, eu vou dividir. Dividindo 16 mil, vou botar aqui 16 mil por 1,6, eu vou ter o capital inicial 10 mil reais. Então, se eu colocar inicialmente 10 mil reais, deixar ele lá rendendo durante 24 meses, né, sendo que a cada mês eu vou pagar uma taxa de 0,025, no final eu vou ter um valor montante de 16 mil reais. Tá? Esse é o cálculo aí para a gente descobrir, então, o capital inicial que eu vou ter que colocar lá como investimento. O último, que determine a taxa de 2,%, o montante 16 mil, ok. Foi isso que a gente calculou aqui no final. Agora é o seguinte, calcule o capital que é aplicado a juros simples durante 11 meses e a taxa de 1,5 proporciona os juros de 825. Agora a gente precisa colocar um capital, né? De novo, ó. Ele quer saber qual é o capital que você precisa investir. Então aqui a gente tem a mesma fórmula, os juros, igual o capital vezes I, que é a taxa, vezes o tempo. Os juros, a gente já sabe que é quanto? Está aqui no exercício, 825. Então, o J aqui da função, da fórmula, vai ser os 825, né? 825 igual, aí a segunda parte da equação, o C, que a gente precisa descobrir, que é o capital inicial, vezes a taxa percentual de 1,5, né? Ou seja, 0,015, vezes os meses. Quantos? 11 meses. Aí a gente vai ter Aí vai ter que descobrir o C, né, professor? Que é o capital inicial. isso, é o capital inicial, exatamente. Igual a gente fez no exercício anterior. 0,015 vezes 11. A gente vai ter esse valor aqui, 0,165. Agora, para a gente descobrir o C, né, passar o C aqui para o lado esquerdo, que é a incógnita que a gente está tentando descobrir, é pegar esse valor aqui, passar para cá, dividindo, né? 825 dividido por 0,165. Não, é o meu assim mesmo. 5 mil reais. Então, o valor que eu vou ter que colocar lá para, durante 11 meses, ter o rendimento de 1,5% ao mês vai ser de 5 mil reais. No final, eu vou ter aí o valor aqui, né? Tá vendo? 1,5% ao mês, proporciona os juros, né, de 825 reais. Tá? O valor, o capital inicial que eu coloquei é de 5 mil. Então, aqui a gente tem o outro valor que a gente precisa discutir, que a gente tem de informação no exercício, né? Porém, aqui a gente não tem a informação do capital inicial. Né? A gente, a partir dos juros, a gente tem o valor do capital. Né? O outro a gente descobriu o tempo, o outro a gente descobriu o capital montante, o valor final, e agora a gente está descobrindo aí o capital que foi investido, né? Nesses dois últimos exemplos. Olha só o exercício, pessoal. São 3.
Um capital foi aplicado em regime de juros simples, a taxa de 1,5% ao mês por 3 meses. Ao final desse período, apresentou um rendimento de 135. Qual foi o capital aplicado? Não lembra muito esses dois últimos que a gente fez? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui, ó? 135 foi o rendimento, né? Vamos pegar esse último exemplo aqui. Então, a gente vai ter a mesma fórmula, né? R$ 135, não foi? O exercício falou, 135. Uhum. Aqui, R$ 135, ok. 135, que é o que vai ser os juros, né? No final do investimento. Segundo a fórmula, a gente tem o capital, que é o que a gente precisa descobrir, né? Ao final deste período, apresentou um rendimento. Para descobrir o capital aí, a gente fazer o quê? Então, depende. Se a gente tem os juros, que é o que a gente tem agora, vai ser dessa maneira aqui, ó. 135, o C vem de capital, vezes, qual que é o percentual? Eu acho que era 1,5. 1,5. É. 0 vezes 0,015, né? 1,5. Oxe, por que é 1,5? Ah, é 1,5, tá verdade. Porque se eu colocar Ah, 0,15, vai ser 15% e não 1,5. Para dar 1,5, eu tenho que colocar um 0, o 1 e o 5, né? eu achei que eu ia colocar só 1,5 mesmo, normal. Aí se você colocar 1,5, vai dar errado, tá? Você não vai conseguir fazer. Eu tenho que colocar o 0,05, né? Para fazer o cálculo depois na calculadora, para dar certinho, tem que colocar. A quantidade de meses é 3, né? Aqui, ó. Uhum. Vezes o T, né? Vezes o T. O T é quanto? 3, né? 3 meses. E aí depois, vocês continuando a conta, vocês vão descobrir aí o capital investido inicialmente. Ó, a primeira parte da equação está aqui, gente, ó, do exercício. 135 de um lado, que é o juros final, igual o C, que é o capital, que a gente precisa descobrir que capital que é esse, né? Que é o X da questão, vezes a taxa, vezes o tempo, que é 3. Então, você vai pegar esse valor aqui, né? Multiplicar por 3. E aí, depois a gente passa o C para cá, né? O C vai passar para cá, né? E aí, você vai ter quem? C igual a 135 dividido, vou colocar uma barrinha aqui, tá? Dividido Por que aí não tem um? pelo valor que você achar aqui, ó. Agora eu tô entendendo as Por coisas. que aí não tem um? Não, aí é diferente, moço. Aqui não tem o 1, porque na verdade você já tem os juros total. Que é Aqui o você já tem os juros total aqui que você tem no final do rendimento. Nos demais exercícios, nos demais exemplos, a gente não tinha os juros final. A gente tinha um capital, a gente tinha uma taxa e a gente tinha o período, que é o tempo, né? Só coloco um quando não tem juros? Exatamente, quando a gente não tem o valor final montante dos juros. Agora eu tô entendendo. Ah, bom. Ok, pessoal? Então, praticamente aqui tá pronto o exercício, o primeiro exercício. Vocês só precisam completar aqui com o resultado final. Né? 135 dividido pelo valor que vocês encontrarem aqui vai ser a resposta. Professor, Estão tirando foto aí, gente? professor,
Ah, Eu queria mandar uma mensagem aqui, mas eu queria mandar uma mensagem pra mim mesmo do futuro. Eu sei que eu mesmo vou ter que ver depois no YouTube, né? Ô, mano, a resposta tá fácil. se vocês Tá puderem fácil a tirar uma resposta. foto já, pessoal, aqui, ó, esse aqui vai ser o resultado da primeira questão. É o tudo no futuro. Olhem direitinho aí. É só tirar um print da tela. Isso, tira o print aí. 2. Qual é a taxa mensal de juros simples que faz um capital de R$ 9.500 produzir um montante de R$ 11.900 ao final de um ano? Taxa mensal. Ó, taxa mensal. Vamos ver aqui o exemplo da Professor, taxa mensal. professor, você vai dar a resposta quase feita pra nós mesmo ou o professor não acha melhor a gente, tipo, tentar fazer, não? Não, eu Deixa o vou deixar professor estruturado, eu vou explicar a deixar, atividade. vou deixar pronto aqui Não, para professor, não vocês. dá moral pra ele, não. Não, deixa o professor explicar, calma aí. Ah, mas ele tá dando a resposta aí já na boca, já praticamente, só mastigar. Fica quieto, velho. Esse segundo aqui, pessoal, eu vou Ó, voltar na descolação aí. sexta-feira. Pessoal, na sexta-feira eu Os caras vou tão voltar mandando com pra nós. vocês sobre o mesmo assunto e vou tentar simplificar um pouquinho mais. Eu achei que foi complicado para que vocês Essa entenderem. 2 aí tem dois montantes. Como é que eu vou fazer? Tipo assim. Não, Só você que a gente tem dois percebeu? montantes, só que a gente precisa descobrir quem? A taxa. A taxa mensal a gente não fez ainda, né? Então, esse segundo exercício eu vou deixar em stand-by, porque eu quero voltar com o mesmo assunto na sexta. Eu percebi que está tendo dificuldade e não é assim, não é só para vocês fazerem o exercício sem entender. Eu vou voltar e a gente volta a nivelando um pouquinho mais, dificultando um pouquinho mais o conhecimento. A gente descobriu o tempo, o capital, né, e o montante. Só que agora a gente tem uma quarta possibilidade, que é descobrir a taxa. A gente não sabe qual taxa que é. Aqui está perguntando que taxa pode ser aplicado a um capital de 9.500, sendo que no final de um ano eu vou ter isso de volta, 11.900. Aqui está querendo saber qual que é a taxa. Se é 1,5, se é 2%, se é 3%, eu não sei. Eu vou ter que fazer um cálculo aqui para descobrir qual que é essa taxa, tá bom? Então, isso aqui eu queria deixar em stand-by com vocês, Não é pra fazer a para a dois, gente fazer na sexta. A 2 não, tá? Vamos lá, terceira. não? O preço à vista Isso. de um eletrodoméstico é de R$ 350 reais. Preço à vista de um eletrodoméstico. É um Dando-se uma montante. entrada de R$ 80 reais e financiando o restante em 12 meses com juros simples de 4% ao mês, qual será o valor de cada prestação? Valor de cada prestação. Vamos lá. Professor, Foi. tipo, pra descobrir o valor das prestações que ia ficar no final contando com os 4%, tipo, não teria como, sei lá, multiplicar 80 vezes 4 e depois dividir por 100, não? Não, primeiro eu preciso saber aqui qual que é o valor final do eletrodoméstico, né? Levando em conta que eu dei uma entrada de 80, né? Então, eu vou ter que tirar quem? 350, que é o valor do produto, menos os 80 que eu dei de entrada, né? Normalmente, algumas lojas pedem uma entrada quando você está financiando, né? Então, você agora precisa parcelar 270 em 12 meses, com juros simples de 4% ao mês. Ok? Qual será o valor de cada prestação? São 12 meses. Cada mês vai ter um valor de 4%. 4%. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso saber qual que é o valor dos juros no final dessas 12 prestações. Então, como que eu vou ter que fazer isso? 12 vezes 4. Não é isso? Cada mês eu vou ter que pagar 4%, não é isso? Uhum. 48%. Vai ser em cima de quanto? 270 vezes 270, que é o valor que sobrou para eu poder financiar, não é isso?
dividido por 100. Então, 48% de R$ 270 vai dar um valor de R$ 129,60. Mas esse 48% aí foi por mês? Não. Esses Eu sou 48% que a gente chegou foi o seguinte, a gente somou todos os meses. 4% do primeiro mês, 4% do segundo, até a gente chegar no final dos 12 meses. Então, para a gente calcular o total de porcentagem que a gente vai ter que pagar em cima desse valor, é 12 meses, né? Vezes 4% de cada mês. Ou seja, o total de juros que eu vou ter que pagar é quanto? 48. Ah, tá. 48%. Era isso que eu queria fazer, sabe? Sem precisar montar aquela tabela toda. Uhum. Agora, 48 vezes o valor que sobrou para eu poder financiar, que é 270, regrinha de 3, né? Dividido por 100 no final, é de 129,60 centavos. Esse vai ser o total de juros que eu vou pagar do eletrodoméstico, certo? Total de juros ao longo de um ano. Bom, agora que eu sei o total de juros, eu vou ter que somar com quem? Com os 270. Ou seja, eu vou ter o valor final de R$ 399,60, que dividido por 12, eu vou saber o quanto que eu vou pagar em cada parcela. Ou seja, em cada parcela eu vou pagar um valor de R$ 33,30. Primeiro, peguei 350, tirei os 80 de entrada, sobrou 270. Eu vou financiar o valor que sobrou em 12 parcelas com juros de 4% ao mês. 4% ao mês, se são 12, vai dar 48%. 48% vezes 270 vai dar exatamente 129,60. Que somados com os 270 iniciais, dá 399,60 dividido por 12, o valor de cada parcela, R$ 33,30. Qual será o valor de cada prestação? Dá esse valor aí. Só que você precisa chegar nos cálculos e não colocar só o valor final. Tá? Então, a 1 e a 3 é para vocês fazerem aí, né? E acredito que da 1 e da 3 já tenha dado a resposta para vocês, mas sexta-feira a gente volta no mesmo assunto. Eu vou tentar simplificar um pouquinho mais o assunto aí, eu acredito que... É capaz de eu ainda errar. Oi? Não, professor. Ah, Fica com vergonha, não, todo mundo vai errar mesmo, porque, tipo, a gente já fez isso na escola, eu lembro. Mas aí, como já foi muito tempo, eu já acabo esquecendo e voltar a mesma dificuldade antes. sim. Realmente, na escola a gente não consegue ver a aplicação, né, do assunto, do tema, que fica mais complicado realmente de você entender, né? E quando a gente trabalha com matemática financeira, a gente trabalha com realmente aplicações do dia a dia, né? Então, quando a gente vai fazer um contrato financeiro com um imóvel, comprar um automóvel, por exemplo, a gente precisa saber em qual latada que a gente está entrando, né? Não aceitar qualquer taxa de juros, ou de repente não fazer um financiamento sem ter precisão, né? Então, tem gente que dá a casa como garantia, por exemplo. Poxa, mas será que compensa eu dar a minha casa como garantia, pagando todo esse absurdo de taxa de juros e pagando essa parcela mensalmente? Será que eu vou conseguir pagar essa parcela mensal? Então, é que a gente entra com esses conhecimentos financeiros, né? Para a gente determinar valores de parcela, qual é o tipo de juros que eu estou entrando, se ele é simples, se ele é composto, né? E por aí vai, pessoal. Todos esses conhecimentos, a gente tem uma aplicação, sim, no dia a dia, e é importante a gente conhecer, ter esse conhecimento aí, para não
ser enganado, né? Ou não entrar numa latada muito grande, né? Pessoal, eu sei que houve grandes dificuldades de vocês entenderem isso aqui. Sexta, eu prometo que retorno com esse mesmo assunto, facilitando mais o conteúdo, trazendo mais exemplos, né? Mas sobre a explicação da questão 1 e 3, houve alguma dificuldade no entendimento de como vocês vão proceder com o cálculo? Teve alguém que não conseguiu ter o entendimento ainda? Não. Eu não, né? Ok, ver se tem mais algum. Tranquilo, João. Qualquer coisa aí enche o PV de cima de mensagem. Pode mandar mensagem lá no meu PV, não tem problema nenhum. Só peço que, igual o Ailton comentou, né? Tem que, de repente, ir lá assistir a aula novamente. Tá abaixo o material que eu coloquei no Google Sala de Aula, né? E lá vocês podem ver que tem todos esses cálculos bem passo a passo. Se você não entendeu alguma parte, pode me procurar no privado. Professor. Sem problema. Professor, Sim. tipo assim, eu não quero atrapalhar ela com besteira, mas tipo, falar. Você lembra que você tava falando de pizza no começo da aula? Acabou de bater um cara aqui no portão aqui, entregador, achando que a gente tinha pedido uma pizza, mano. Ah, Caraca. bem nessa hora, hein? Nossa senhora. Eu falei, Então, caraca, o professor mandou uma pizza pra mim aqui. pois é, tá vendo? Ó, vamos na casa do Aelton aí. Chegou uma pizza pra ele, ó. Tá falando de Eita, professor. Pessoal, agradeço a atenção novamente de vocês hoje. Tá? E Uhum. a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Se cuidem. Professor, é nossa última aula sexta-feira? Não. Sexta-feira ainda vai ser a. Depois de Penúltima? sexta-feira vão faltar 3 aulas ainda, tá? Aham. Então não vai ser a nossa última, não. É até o dia 25. Nossa. Tá bom, beleza. Pessoal, finalize colocando o nome de vocês no chat de texto, tá? Por favor, não se esqueçam. Só para a Tá, vou gente colocar concluir mesmo. a segunda parte da chamada. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Até mais. Com Deus também, professor. Boa noite. com Boa Deus. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.